Olá, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um Infância em Cena e hoje contamos aqui com uma participação muito especial, a Aline Schneider, fisioterapeuta acupunturista, acho que eu falei certo, né? Certo. Comentei com a Aline que, na verdade, hoje eu vou ser aqui, na verdade, uma porta-voz, né? Vou estar fazendo de fato uma entrevista, mas muito mais te escutando, porque para mim também é um assunto muito novo. E hoje nós vamos conversar sobre a acupuntura para as crianças, né, na infância. Então, Aline, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Nós pensamos em iniciar, então, falando sobre o que é acupuntura, né? Explica para nós, então. Vamos tirar a máscara já de início também, para a gente poder se falar melhor. A gente está numa distância que não tem problema. Vamos Então, lá, Aline. primeiro eu quero agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui falando, né, explicando um pouquinho sobre a acupuntura, que é um assunto que poucas pessoas conhecem, né, ainda mais assim a acupuntura aplicada na pediatria, né, a acupuntura em crianças. Então, vamos iniciar, eu acho que abordando um pouquinho o que é acupuntura, né? Nós estávamos antes de iniciar o programa conversando sobre isso e eu comentei para a Aline que, na verdade, eu não tenho muito conhecimento sobre o que é, eu nunca fiz uso dessa terapia. Então, se tu puder iniciar, Aline, a tua fala, mencionando o que é de fato a acupuntura, o que seria essa terapia, não sei se é assim que se fala, terapia, né? Enfim, nos conta um pouquinho sobre o que é e sobre essa tua experiência. Então, a acupuntura, ela é uma técnica da medicina chinesa, né? Dentre várias técnicas que existem dentro dessa medicina, a acupuntura é uma delas e é uma das mais conhecidas, né? Por causa das agulhas. Uhum, A acupuntura ela é uma técnica, então, que ela consiste na puntura de determinados pontos, no agulhamento de determinados pontos dos meridianos, né? Esses meridianos, eles fazem parte, então, né, da nossa estrutura, e eles se conectam com os nossos órgãos internos, né? Então, a acupuntura ela é uma terapia que trata de forma visceral, né, de dentro para fora. E que trata, então, a causa, né, das patologias, dos problemas, tanto físicos quanto emocionais. uhum. E se a Seria gente mais ou for menos isso. pensar isso, e se nós formos pensar, por exemplo, numa situação como a gente estava conversando antes, né? Chega uma pessoa no teu consultório, né, que tu atende, e ela vem com uma dor, por exemplo, não sei, no tornozelo, enfim. Como é que é essa ação da acupuntura? É ali que tu vai atuar? Explicando um pouquinho melhor o que tu introduziu, é assim que Sim. funciona? Sim, a gente trata a parte local, né, do problema. Só que essa parte local, quando ela não é de fato por algo externo, como por exemplo uma contusão, um acidente, né? Quando é um problema mais crônico, como tendinites, por exemplo, a gente acaba tratando a parte visceral. Né? Porque na medicina chinesa, todos os órgãos internos, eles têm uma ligação com as nossas emoções e com as partes do nosso corpo, né? Então, por exemplo, o fígado rege os tendões. Então, quando a pessoa ela tem um problema de tendinites recorrentes, crônicas, a gente acaba fortalecendo esse fígado do paciente. Né? E assim com todos os outros órgãos e vísceras. Por isso que a gente fala que é um tratamento visceral nesse sentido, né? E que vai atuar sempre na causa, né? Na causa do problema. Porque nós estávamos também mencionando antes sobre a questão do uso de medicação, que sim é importante em algumas situações, né? Mas que sempre o uso só da medicação em algumas situações vai abafar o sintoma, que é o que está dizendo que algo não está bem no corpo e na verdade não Isso, trata a causa, né? isso, exatamente, Por isso que perfeito. tem algumas situações que as pessoas, tu mencionou antes, né, na nossa conversa, que alguns pacientes mencionam que de forma recorrente ao médico no sentido de buscar o alívio da dor com medicação, né, que Isso, nem sempre funciona, né? isso, exatamente. Uma outra questão que eu tenho aqui que eu anotei para a gente poder conversar, qual seria o objetivo da acupuntura no tratamento de crianças? Vamos falar um pouquinho agora no mundo infantil, assim, como seria isso? Bom, então, no tratamento de crianças, a acupuntura ainda é algo, digamos, para nós aqui novo, né? As pessoas até conhecem ou já ouviram falar de acupuntura, mas no tratamento de crianças ainda tem um tabu, né? Enfim, nesse sentido, porque até por causa das agulhas, né? Aquela questão, mas agulha em criança dói, né? Mas não.
A acupuntura em criança, ela existe, né? Ela é tão antiga quanto em adultos. Ela é ótima para tratar qualquer problema, né? Qualquer patologia, ou até na questão de fortalecer o sistema imunológico, ou tratar qualquer sintoma, né? Desde o nascimento até ali a adolescência. Uhum. Eu me lembro que tu tinhas mencionado um dia que a gente conversou sobre acupuntura, até situações de sono, crianças que tenham dificuldades com sono, isso também a acupuntura Isso. ajuda. Então, a acupuntura ela trata, como eu falei, qualquer problema desde o nascimento. Então, por exemplo, aqueles bebês que têm dificuldade, né, de dormir, ou aqueles bebês que choram muito durante a noite, para cólicas, para refluxo, para fortalecer o sistema imunológico, né, com alguma doençazinha crônica respiratória, ou para o próprio tratamento, né, de uma patologia, alguma, no sentido assim, respiratório ou digestivo, né? Então, para qualquer situação. Até para as vacinas, né? Para preparar o corpo do bebê Para receber as para receber as vacinas. vacinas, né? É importante o sistema imunológico da criança estar bem, né, para receber o imunizante. E depois também para tratar, né, aquelas febres, enfim, desconfortos, dores. Para as crianças, na questão ali também de hiperatividade, né? Então, para tudo Para mesmo, não tem inúmeros, nada para inúmeros inúmeros sintomas. sintomas e patologias. E como é que a acupuntura ela age no organismo? Como é que funciona isso, essa utilização das agulhas? Então, existe uma explicação que a própria ciência já está comprovando através de estudos, né, que é o efeito neuromodulador da acupuntura. Então, por exemplo, determinados pontos vão acionar, né, algumas partes, digamos assim, do nosso sistema nervoso central, que vai liberar neuroquímicos, que vai liberar hormônios para equilibrar o organismo. É como se a acupuntura ela ativasse a nossa capacidade de autocura, né? E na criança isso é muito mais forte, porque o corpo da criança ele ainda está em formação. Ele é um corpo mais puro, mais limpo, né? Que não tem tantos traumas emocionais, né? Limitações emocionais como no corpo do adulto, né? Ou como na parte mental ali do adulto. Então nas crianças funciona muito bem, assim. O resultado nas crianças ele é muito mais rápido, né? Às vezes o que leva ali 10 sessões para te conseguir um resultado, né, eficaz num adulto, numa criança tu consegue em uma sessão, 2 sessões, né? Tu já consegue um resultado fantástico. Então o corpo da criança responde muito melhor, né, por causa disso. Então, se a gente for pensar em algumas situações, assim, eu estava me lembrando até de outras terapias, assim, por exemplo, eu trabalho como psicopedagoga, também observo isso, né, que as crianças, elas respondem, quanto menores as crianças, mais rápido elas respondem ao tratamento. Isso Isso acontece também funciona na também com a acupuntura, olha que acupuntura. interessante. E algumas vezes eu observo algumas famílias, alguns pais, que pensam em deixar para mais tarde, buscar uma ajuda, buscar um atendimento, e eu sempre fui a favor no sentido de pensar que o problema, quando a criança é menor, não necessariamente o problema, mas a criança tem mais capacidade de lidar e ela é mais aberta, na verdade, a estímulos externos, né? Mas eu vejo que é uma cultura, assim, no geral, das famílias esperarem, né? Esperarem para mais adiante, ou quando crescer. Então, na acupuntura também tu menciona que desde cedo, desde bebê, é Sim, possível desde então bebê. fazer uma intervenção que não é agressiva, pelo que eu tô entendendo agora, né? Tu mencionou antes também com relação às agulhas, que elas são muito finas, né? Nas crianças menores, o tratamento ele é diferente, né, do tratamento do adulto. Por exemplo, no adulto a gente coloca a agulha e essa agulha permanece por um determinado tempo, né, nesse ponto do meridiano. E na criança não, a gente puntura e a agulha, a gente não retém a agulha. Então se coloca a agulha, se estimula o ponto e se tira a agulha. A criança não fica ali com a agulha no corpo, né? E claro que como o corpo da criança responde melhor, porque ele é mais puro, menos intoxicado, né? Então é mais fácil, não precisa colocar uma quantidade enorme de pontos como a gente coloca nos adultos. Então, por exemplo, se eu vou usar 20, 30 agulhas num adulto, numa criança eu vou usar 6 agulhas, né? No máximo 10 agulhas. Né? Dependendo do problema, 4 agulhas. Então é bem diferente o tratamento. E na criança se usa muito também o tuiná, que é um tipo de massagem, né? O shiatsu,
enfim, outras técnicas da medicina chinesa, a ventosa terapia, né, a moxa, Que isso tu utiliza também integrado com as agulhas, a com gente as utiliza agulhas. também. Bem interessante. Eu fiquei pensando aqui agora em situações de crianças que têm algum problema de desenvolvimento, enfim, atrasos no desenvolvimento também, isso Isso, excelente. pode ajudar, né? Muito. Eu atendo também crianças, né, com alguma sequela neurológica, então a acupuntura ajuda muito, principalmente a craniopuntura, né, nesses casos, né, de sequelas neurológicas, o agulhamento da cabeça, né, que daí é uma técnica de microsistema, onde a gente faz o agulhamento só na cabeça. E funciona muito bem também. A auriculoterapia também, né, que é aquele tratamentinho na orelha, dos pontinhos da orelha. Isso eu me lembro de já ter visto, assim, de muitos É anos, mais assim. comum. É mais comum, eu acho, né? Isso Sim. também é da acupuntura. Também é da medicina chinesa. Ai, que bacana. É. Muito bem. Vamos ver o que mais eu tinha anotado aqui de perguntas para te fazer. Com relação, assim, às crianças, como elas reagem às agulhas, tu até mencionou um pouquinho, mas, na verdade, assim, isso assusta as crianças, porque tu já atende crianças no consultório. Como é que elas lidam com isso, assim? Então, as agulhas, elas assustam os adultos, às vezes a mamãe, o pai, né, que tá ali, mas a criança não, por incrível que pareça, ela reage muito bem. Os bebês é mais fácil ainda, né, porque o bebê nem tem o medo, né, aquele medo da agulha, né? As Sim. crianças um pouquinho maiores, às vezes elas têm um certo receio, mas é tranquilo, porque ela não sente uma dor, né, na puntura, é uma sensação diferente da dor, né. Então eles reagem muito bem, assim, eles me surpreendem sempre, as crianças. Ai, que legal, É que bem bacana. surpreendente. Eu tenho anotado aqui outras questões também para te fazer as perguntas, enfim. Quais são os casos mais comuns de tratamentos em crianças assim que tu tem atendido no consultório? Quem são essas crianças que têm chego para ti e têm buscado essa ajuda? Então, os bebês, o mais comum é o tratamento para cólica e sono, né? Para ajudar a regular o sono. Então, isso é o mais comum, digamos assim, mas aparece de tudo, né? Um pouco. O tratamento também para essa questão da ansiedade, da hiperatividade, né? Da enurese noturna. Então, assim, o interessante é que na medicina chinesa a gente sempre trabalha o emocional junto. Então, por exemplo, na enurese noturna, essa criança ela tá precisando de ser compreendida ali naquela área, né? O que está acontecendo na vida daquela criança, né? Que ela está sentindo medo e insegurança, né? Então, a enurese noturna tem essa questão emocional que a gente vai tratar junto e também não só a questão emocional ali, enfim, alguma situação da família, mas também toda a avaliação da criança ela é feita desde a parte da dieta, né? O que ela consome, como é que é a alimentação dessa criança, o que está acontecendo no ambiente em volta dessa criança. Então, tudo isso é analisado, né? Na consulta, esse trabalho em conjunto com a família. Porque a criança, a questão emocional dela está totalmente ligada ao que ela vivencia ali, né? Com o pai, com a mãe. Então também é importante todo esse contexto, né, no tratamento. Eu entendo, pelo que eu estou entendendo, é uma terapia bem complexa, porque ela vai olhar o todo da criança, né? Isso. Ela não vai olhar algo pontual, como tu mencionou agora, a enurese, né? Então, a criança que faz o xixi de noite na cama, a gente vai lá e vai achar que é especificamente por um fator, na verdade, pode ser N fatores, né? E cada criança... Daqui a pouco, para uma criança, a enurese noturna vai ser por um fator e para outra criança vai ser por outro fator, porque não é uma causa, né? Isso. Podem ser várias, então Várias que bom causas. que nesse atendimento é possível olhar esse todo para tentar olhar a questão da particularidade de cada criança, Isso. né? Isso. Muito interessante. Então, o tratamento, por exemplo, da enurese, a gente vai fortalecer, né, a bexiga, o rim, né, os órgãos envolvidos, mas também tem a questão emocional do rim, da bexiga, que é o medo e a insegurança. Então, também vai ser tratado junto. Né? Também vai, quando a gente puntura ou quando a gente trabalha determinado órgão, a gente está trabalhando não só a parte física, aquilo que acontece do sintoma físico, mas também o fator emocional, né? Psicológico. Então, isso está em conjunto no tratamento com a puntura, né? Sim. Se trabalha esses dois lados. Porque, na verdade, não tem como separar, né? Não tem. A nossa medicina, né, ocidental, ela não linka muito isso, né? A questão emocional junto ali do sintoma. Do sintoma, mas a medicina chinesa sempre, né? Sempre vai ter esse link com o emocional. Esse olhar mais integrado, assim, do ser humano, né? Isso. Olhar como um todo.
Tem alguma contraindicação à acupuntura? Então, nenhuma, né? A não ser que a pessoa tenha um trauma, um medo muito grande de agulhas, Uma né? Ou a fobia? criança, uma fobia, daí claro, né? A gente não vai conseguir fazer um tratamento com essa pessoa. Mas fora isso, não tem contraindicação nenhuma, não tem idade, né? Nenhum tipo de doença que a pessoa tenha que ela não possa fazer. Então, não, a acupuntura é super tranquilo, do 0 ao 100, eu falo, né? Não tem... Eu trabalho muito também com as gestantes, né? Então, não tem Ai, que contraindicação bacana nem isso. para mulher grávida, Uhum. né? Não tem perigo. As agulhas, como eu falei, elas são muito finas, elas são agulhas esterilizadas, descartáveis, então não tem perigo nenhum de contaminação. É muito seguro. Uhum. Bom, eu aprendi muito hoje no programa aqui, porque eu vou te falar que o que eu tinha de conhecimento da acupuntura era de ouvir falar uma tia minha que já tem uma certa idade que fazia acupuntura por causa da dor. Então, pra mim, estava relacionada a acupuntura à dor, unicamente, né? Então, fiquei bem feliz em conhecer um pouco mais essa técnica, né? Que, na verdade, pelo que tu menciona, ela aborda. A gente pode estar buscando a acupuntura por N fatores, né? Por N N dificuldades que a gente fatores. esteja E enfrentando, né? até mesmo concomitante com o tratamento médico, né? Uma coisa não exclui a outra. Sim. Né? Então, a criança ali que tem um problema de uma infecção respiratória recorrente, né? Vamos supor, uma sinusite, uma rinite, um adulto, enfim. Então, a acupuntura, ela pode estar sendo... o tratamento da acupuntura pode estar sendo feito concomitante com o tratamento médico, né? Com os medicamentos, enfim. Claro. Então, uma coisa não exclui a outra. Complementa. Sim, importante também falar isso para as pessoas entenderem, né? Isso. Cada caso é um caso e tem algumas situações que a medicação se faz necessária, Claro, né? claro. Mas o que é importante a gente ressaltar também é que quando só com a medicação não resolve, e se tem que tomar medicação e tomar medicação para sempre estar abafando, talvez seja importante buscar outras alternativas, né? Isso. Que possam estar olhando para a causa. Eu não sei se tem mais alguma questão que tu te recorda, que tu queiras trazer assim como algo importante, enfim. Como é que as pessoas podem conhecer o teu trabalho aqui em Farroupilha? Tu atende só em Farroupilha, né? Sim, eu atendo só em Farroupilha. Atendo muitas pessoas ali de Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento, né? Que Aqui da também região. é aqui da região. Eu trabalho num consultório de fisioterapia junto com meu marido, né? Ele é fisioterapeuta neurofuncional. E aí trabalhamos juntos, né? No consultório. E se a pessoa tiver interesse em conhecer, por exemplo, eu fiquei bem interessada, até tu perguntou se eu já fiz alguma vez, né? Eu fiquei bem interessada em fazer uma sessão. Eu não sei como funciona isso, é por sessão? Como é que funciona aí? É por sessão, mas é um tratamento também, né? Tá, Então, claro que cada pessoa, a necessidade da quantidade de sessões, isso é muito pessoal, né? claro. Depende do problema de cada um. Mas é um tratamento que ele vai durar alguns meses, né? Dependendo do problema. Em algumas pessoas é mais rápido, em algumas sessões, então depende de cada um. Mas se a pessoa vai tratar um problema crônico, por exemplo, ela vai começar uma vez por semana, né? Durante um mês ou 2, aí tem que ver como que ela vai progredindo no tratamento, mas é isso, não é assim uma sessão e resolve E o problema, resolve o né? problema. Nem Que não é remédio mágica, assim, né? né? Eu Sim. digo, até um remédio a gente precisa fazer um tratamento com aquele medicamento para ter um efeito. A acupuntura é a mesma coisa. Ela vai trabalhando aquele organismo, né? Então precisa de um determinado tempo. Mas eu fiquei curiosa para conhecer, na verdade, né? Então tem que ir lá fazer Eu vou uma ter que ir sessão. lá fazer uma sessão, conhecer as tais das agulhas, né? Que na verdade a gente fala agulha, mas podia ter. Eu tava pensando agora, podia ter até outro nome, né? Porque ela é realmente tão fininha. Eu já vi imagens, eu te acompanho nas redes sociais. E quando tu faz as fotos bem de pertinho, assim, eu vejo que a agulha é realmente bem fininha, né? Ela é fina, ela tem vários tamanhos, né, de agulhas. Tem as pequenininhas, as menores, que a gente usa em criança, mais Mas a curtinhas, espessura né? sempre Mas a é... espessura é mais ou menos a mesma, né? Tá. Então, Porque senão ela é aí eu vou super ficar fina. assustada se tem Não, ela é uma agulha espessuras maiores, muito né? tranquila, que às vezes assusta de ver o tamanho, né, de algumas agulhas, que tem algumas agulhas maiores, assim, né, quando tu precisa atravessar uma camada maior de gordura, aí tu precisa de uma agulha maior. Mas, na regra, ela é pequena.
E se alguém quiser entrar em contato contigo, Aline, tu tem telefone de contato? Como é que faz daí? Sim, tem meu celular, Tá? que é Tu queres passar? 996961309. E tem o meu Instagram também, que ali eu coloco um pouquinho, né? Falo um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Eu tenho ali os stories onde eu coloco algumas coisas do meu dia a dia também, que é Aline, arroba, né? Isso, Instagram, aline.s.schneider. Uhum. Depois eu vou divulgar também nas redes sociais, a gente vai colocar, quem quiser nos seguir, enfim, a gente vai colocar direitinho de novo o teu telefone e também o teu endereço. Gente, como que fala isso? O teu endereço nas redes sociais, é isso, né? O Sim, teu acho que Instagram. Teu do Instagram. Instagram. Ai, meu Deus, eu também não sou muito Das das tecnologias, né? tecnologias. Mas enfim. Bom, Aline, te agradeço muito então a tua vinda no nosso programa aqui hoje. Foi muito legal assim a gente trazer algo diferente para a área da infância, porque existem muitas terapias e técnicas que podem nos auxiliar quando a gente está com alguma dificuldade. Então, que bom saber que aqui em Farroupilha temos uma profissional que trabalha também, atua na infância também. Então, eu fiquei muito feliz de te escutar hoje. E aprendi muita coisa, né? Que na verdade pouco eu sabia sobre acupuntura, então foi um prazer te receber aqui. Ai, eu que Muito obrigada. agradeço. Muito obrigada também. Valeu. Gente, até o próximo programa. Então, muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.